A independência do Brasil foi um daqueles eventos que, se a gente parar para pensar, tinha tudo para dar errado. Hoje, vamos mergulhar na história bagunçada, surpreendente e totalmente humana de como uma das maiores nações do mundo nasceu assim, contra todas as probabilidades. Bom, para começar, vamos direto para o momento mais famoso de todos, né? O tal do Grito do Ipiranga. A imagem que a gente tem na cabeça, aquela de filme, olha, provavelmente não tem quase nada a ver com a realidade. E a história verdadeira é bem mais interessante. Quase todo mundo conhece essa cena por causa desta pintura heróica. Um príncipe todo decidido, montado num cavalo imponente, cercado de soldados impecáveis, dando aquele grito poderoso. É uma imagem icônica, sem dúvida. Mas a realidade foi bem menos glamourosa. Pois é, o contraste entre o que a gente imagina e o que de fato aconteceu é gritante. A situação real foi muito mais humana e, vamos ser sinceros, até um pouco cômica. Relatos da época descrevem um Dom Pedro sofrendo com uma baita dor de barriga, tendo que fazer paradas constantes na viagem. E a montaria? Nada de cavalo de guerra. Era uma mula, o animal mais prático e seguro para encarar a subida da serra naquela época. O que realmente forçou a decisão de Dom Pedro foi essa mensagem urgente da princesa Leopoldina, junto com outra do seu ministro, José Bonifácio. As cartas chegaram por mensageiros exaustos e o recado era claro. As cortes lá em Portugal estavam cancelando os poderes dele e, se ele não declarasse independência na hora, ia virar prisioneiro. A decisão teve que ser tomada ali mesmo, na beira da estrada. Mas espera aí, como é que um príncipe português foi parar no meio de uma estrada poeirenta no Brasil, tendo que tomar uma decisão tão drástica? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para o vendaval de mudanças que estava varrendo o mundo inteiro. O fim do século XVIII e o comecinho do XIX foram uma época de pura transformação. As revoluções da América e na França, junto com as guerras de Napoleão, estavam redesenhando o mapa global. E essas ondas de choque, claro, estavam prestes a atingir o Brasil em cheio. E esse evento aqui mudou tudo. Pensa só, da noite para o dia, o Brasil deixou de ser uma colônia isolada e fechada para se tornar o centro de todo o Império Português. O rei Dom João VI abriu os portos, elevou o Brasil a Reino Unido e, a partir daí, a separação se tornou praticamente inevitável. E o mais curioso é que até o próprio rei de Portugal parecia saber que a independência era questão de tempo. O conselho dele para o filho Dom Pedro foi bem pragmático. Era melhor manter o controle dentro da família do que arriscar que o território se quebrasse em várias repúblicas lideradas por aventureiros, como estava acontecendo com os vizinhos de língua espanhola. E isso tudo nos leva a 1822. Com a independência declarada, o Brasil se torna oficialmente um país. Só que era um país que, no papel, tinha todos os ingredientes para dar errado e se desintegrar completamente. Para começar, a população era profundamente dividida. 2 em cada 3 brasileiros não eram brancos, e a elite vivia com um medo constante de uma rebelião em massa, principalmente por parte da população escravizada que sustentava toda a economia. O desafio social era simplesmente imenso. A gente está falando de 90% da população analfabeta. A pergunta era: como construir uma nação moderna quando a esmagadora maioria das pessoas era mantida na pobreza e na ignorância? E para piorar tudo, o país nasceu falido. Quando o rei Dom João VI voltou para Portugal, ele simplesmente raspou os cofres do Banco do Brasil. Deixou para o filho um governo que gastava o dobro do que arrecadava. A conta não fechava. A nação parecia um quebra-cabeça prestes a se desmanchar. Muitas regiões não viam vantagem nenhuma em trocar o domínio de Lisboa pelo do Rio de Janeiro e ameaçavam ou se separar ou continuar fiéis a Portugal. Então, com essa montanha de crises, o que foi que manteve esse país improvável unido? A resposta é até meio contraintuitiva. Foi a fragilidade do Brasil e não a sua força. A elite rica da época se viu numa encruzilhada. Um caminho era a república, mas isso parecia sinônimo de caos, parecido com o que rolava nas colônias espanholas vizinhas. O outro caminho, a monarquia liderada por Dom Pedro, parecia ser a única forma de manter a unidade e o controle. No final das contas, foi o medo que uniu o Brasil. O pavor de um colapso social e principalmente de uma grande revolta de escravos funcionou como uma cola poderosa. Fez com que as elites das províncias, que viviam brigando entre si, decidissem apoiar um líder central e uma monarquia, como um jeito de proteger seus próprios interesses e a ordem social. O Brasil sobreviveu, se tornou uma nação. Mas o jeito como ele foi formado deixou um legado muito profundo e complexo.
Um legado que os pensadores brasileiros tentam decifrar há séculos. E essa não há uma preocupação de hoje, não. Desde o comecinho, líderes como o próprio José Bonifácio já se perguntavam se era realmente possível forjar uma nação coerente a partir de partes tão diferentes e principalmente tão desiguais. Essa questão de 1822 ainda ecoa hoje. Ela nos lembra que o começo improvável do Brasil continua a moldar o nosso presente e o nosso futuro. A tarefa de construir um país a partir daquela matéria-prima tão complexa, bom, essa tarefa parece que nunca terminou de verdade.